Colossenses capítulo 1, do 24 ao 29, nós vamos falar sobre algo muito simples e muito óbvio, que é a Igreja de Cristo Jesus, a Igreja de Cristo. E nós vamos ler esse texto, também conhecido, para relembrar algumas coisas, ou talvez afirmar, reafirmar, quem sabe conhecer aquilo que a gente não conhecia. Colossenses 1, 24 a 29, diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Irmãos, eu estava nos meus estudos normais, assim, devocionais da Bíblia, estava relendo Colossenses, e eu notei que a palavra Cristo ou Jesus, a menção a Jesus, é muito recorrente. Eu peguei uma outra Bíblia, não essa, né, uma que eu uso de estudo lá em casa, e eu grifei todas as vezes que aparece Jesus ou Cristo, ou alguma menção a Jesus, como dizendo a Ele, ou sobre Ele, por meio dEle, enfim. E o texto de Colossenses, com certeza os outros também, né? Outras epístolas paulinas, mas está recheado de Cristo, né? Em toda a obra que acontece conosco, toda a salvação, é óbvio, né? Todo propósito, tudo está relacionado a Cristo, tudo. Portanto, a igreja, ela pode ser claramente chamada de a Igreja de Cristo. Em que sentido? Que se ela não for de Cristo, ela não é nem igreja, ela perde o propósito de existência. Só existimos por causa de Cristo, só subexistimos e continuamos a existir por causa dele. Jesus disse muito bem isso lá em João 15, que nós temos de estar ligados na videira. Nós somos como galhos e Jesus é a videira. E Paulo ainda vai pegar essa menção e ainda vai dizer assim: e vocês gentios, falando aos romanos, somos todos nós, né, que não somos do povo judeu, o primeiro povo lá escolhido por Deus, vocês são como zambujeiros bravos, eles são como vamos dizer assim, uma árvore selvagem que foi implantada na videira. Não sei se dá certo isso, mas na igreja dá certo. A igreja é esse zambujeiro bravo, enxertado em Jesus, ligado na videira, e só existimos por causa dele. E aí Paulo vai tratar de algumas coisas que ele passa e que talvez seja um convite a nós. A primeira coisa da Igreja de Cristo é um convite aos sofrimentos pela igreja. E o verso 24 é um verso que pode nos deixar bastante indagando-se, ou seja, se perguntando: como que pode esse verso estar certo? Olha o que ele diz no 24: eu me alegro, me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Gente, que problema aqui, que dificuldade teológica para resolver aqui. Existe ainda aflição de Cristo para a gente sofrer? Será que a gente ainda precisa pagar algum pecado? Então nós nos convertemos, e aí falta ainda você andar de joelhos durante alguns quilômetros, ou quem sabe, como algumas religiões fazem, você pegar um chicote muito bem pontiagudo e bater nas suas costas assim, sem estar com camiseta, né? Bater até sair sangue. Você está cumprindo o resto das aflições. Quem sabe esse cumprir o resto das aflições não será algum pagamento depois da vida. Mas todas essas explicações estão erradas por causa da suficiência de Cristo. Se nós precisarmos pagar os nossos pecados ou sofrer para ser perdoado, então o sacrifício de Cristo não foi suficiente.
É por isso que nós não pregamos o pagamento de promessa, por exemplo. Por isso que não pregamos que você deve fazer algo em prol do seu parente que já faleceu. Sabe por quê? Porque se o sacrifício de Cristo não for suficiente para salvar, nada mais será. É simples. Você pode se chicotear o quanto você quiser, mas isso não resolverá. Logo, Paulo não está falando sobre padecer e cumprir as aflições de Cristo em prol da salvação dele. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele diz que ele sofre por causa da igreja. Eu padeço por causa de vós. E aqui todas as vezes que é vós, é a igreja de Jesus que estava em Colossos. E portanto nós também. Há uma conexão, e essa é a questão aqui. Há uma conexão entre o sofrimento de Cristo e o nosso sofrimento. Pedro diz que Cristo sofreu também para nos dar o exemplo, para que nós sigamos a Ele. Por que Cristo sofreu? O sofrimento de Cristo foi redentivo. Ele sofreu para nos salvar, para pagar o pecado por nós. O seu sofrimento nunca vai ser redentivo. Você nunca vai sofrer para pagar pecados. Então para que é o nosso sofrimento? Ele é testemunhal. Nesse contexto aqui, Paulo está falando das aflições que ele cumpre, ou o resto delas, para que a igreja perceba a grandeza da natureza de Cristo, do sacrifício dele. É como se Paulo dissesse: olha, por eu sofrer, vocês conseguem enxergar agora um pouco mais de Jesus. Porque eu sofro e eu cumpro essas aflições de Cristo em mim, agora a igreja pode enxergar um pouco mais de como Cristo sofreu, de como ele padeceu. Portanto, sofrer por Cristo também é sofrer em prol da igreja. Quando você sofre em nome de Jesus, você está testemunhando para a igreja e para quem quiser, aliás, da graça e da glória de Jesus. E todos nós iremos sofrer, todos passaremos por sofrimento. A questão é se o seu sofrimento servirá de testemunho ou não. O pastor John Piper escreve um livro exatamente só sobre esse verso, que é cumprir o resto das aflições de Cristo. E ele dá um exemplo, algo como assim, como se o sofrimento de Cristo fosse o nosso sofrimento fosse uma televisão. Então, quando você olha para uma televisão, você não está vendo a coisa em si, você está vendo só as imagens que a televisão reproduz. Mas nós podemos dizer muito bem assim, né? Olha, eu vi você, vamos pensar numa transmissão do culto, né? Olha, eu vi você lá na igreja aquele dia, e a pessoa só assistiu o culto pelo celular. Ela me viu? Bom, se a gente for pensar assim, literalmente, ela não me viu. Ela viu a imagem que o celular transmitiu. Mas ela diz assim: eu vi você lá na transmissão do culto. E ela não estaria necessariamente errada. Essa é a analogia que o pastor John Piper faz, eu acho muito boa. Quando a pessoa olha para você sofrendo, em nome de Jesus, é como se ela estivesse vendo uma televisão de Jesus. Você é a transmissão. Porque ela enxerga em seus sofrimentos um exemplo, tá? Não o pagamento do pecado, mas o exemplo daquilo que Cristo padeceu. Essa é a ideia aqui. Quando Paulo padece pela igreja, o sofrimento dele é um testemunho. E aí quando a gente sofre, irmãos, quando a gente padece, quando a gente anda em Cristo Jesus e isso nos é pesado, essas coisas se tornam testemunho para nós. Nós estamos num momento aí em que semana passada saiu um dado do IBGE muito interessante, que é sobre a porcentagem de religiosos no Brasil. Você chegou a ver esse dado? Então, o catolicismo ainda é a maior religião no Brasil, com 56%, mas há 30 ou 40 anos atrás era mais de 80%, quase 90%. E os evangélicos saiu de 21% no total para 26%, ou algo do tipo, cresceu 5%. E eu digo que é uma vitória com gosto de derrota, né? Na verdade, eu acho que a gente não precisa ficar nesse frenesi necessariamente, mas queremos que pessoas, claro, se convertam e assim aumente o número. Mas por que é uma vitória com gosto de derrota? Porque havia uma projeção de que os evangélicos não iam crescer 6% ou 7%, cresceram só 5%, e aí uma das coisas que mudou é o seguinte: os evangélicos estava projetado que eles seriam o maior grupo religioso no Brasil em 2032. Aí como ele cresceu menos, já mudou, né, os dados, e ele vai ser o maior grupo religioso em 2049.
se continuar essa fluxo de crescimento. Se daqui 10 anos fizer uma nova pesquisa e não crescer 5% de novo, crescer menos, aí vai mais para frente, podendo chegar, sabe o quê? A uma estagnação. Pode ser que a gente nunca, ou pelo menos nessa perspectiva, não chegue a ser o grupo religioso maior no Brasil. Bom, primeiramente, como eu disse, não acho que deva ser uma competição nesse sentido. Mas, o que a igreja de Jesus ou a igreja evangélica precisa fazer para continuar crescendo, para que mais pessoas se convertam? Qual será que é a necessidade que a igreja precisa fazer para que mais pessoas se convertam? Nós já temos bastante programas de televisão evangélico. Não parece que a igreja precisa ter mais programas evangélicos de televisão. Se tiver, que bom, amém. Nós já temos, várias denominações. Talvez, eu suponho que a gente não precisa inventar mais novas denominações. Não é isso. E muitas delas, aliás, vêm até por divisão. O que falta para a igreja para que a gente impacte ainda mais este mundo? E quem sabe continue crescendo e num crescimento saudável, né? Espero que seja. Parece que esse versículo, ele nos dá uma indicação. Sabe o que é? O versículo não é sobre crescimento, tá, irmãos? Mas ele está mostrando que existe algo testemunhal que nós podemos fazer por Cristo e pela igreja. Sabe o que é? Sofrer em nome de Jesus. Sofrer em nome de Jesus. Isso não quer dizer que nós temos que orar por perseguição. Senhor, mande perseguição. Não. Mas é tudo aquilo que nós passarmos dando glória a Deus, indicando que o nosso sofrimento, ou a nossa vida nessa terra, pode ser pesada, mas nós estamos vivendo ela por causa de Cristo, por causa do Senhor. E isso faz uma mudança muito grande. Sabe que foi feita uma pesquisa, por que as pessoas vão para a igreja? E é uma porcentagem muito pequena que elas vão para a igreja porque elas assistiram um programa de televisão evangélico. Também muito pequeno porque elas assistiram um programa de rádio, é 2 ou 3%. É muito pequeno porque elas ouviram o pastor pregar, olha que interessante. A maior parte das pessoas vão à igreja por causa de um amigo que as levou para lá, por causa de um relacionamento de um amigo ou um familiar, enfim, alguma pessoa que a convidou, que foi até a casa dela, que orou. Claro que o pastor está incluído nisso, mas não no sentido de estar pregando ali, né? No sentido de estar indo na casa de alguém. Então, é interessante pensar nisso. Se as pessoas se convertem, as pessoas que estão na igreja, a maioria delas é por conta de relacionamentos. Inclusive, muitos de nós estamos na igreja porque fomos criados na igreja. Ou seja, a nossa família já nos levou a isso. É sinal de que nesses relacionamentos, no nosso dia a dia, se ao sofrermos, nós testemunharmos de Cristo no nosso sofrimento, sabe quem que vai enxergar isso? A pessoa que mora lá em casa, a pessoa que é o nosso vizinho, a pessoa que está trabalhando com a gente. Percebe? O sofrimento se torna testemunhal. Na igreja de Cristo nós temos essa percepção. Depois que a gente passa por qualquer coisa, a gente glorifica a Deus. E Deus é glorificado no fato da gente estar feliz por servir a Ele, mesmo com a dificuldade. Essa é a primeira coisa que Paulo anota aqui a respeito da igreja de Jesus. Ele sofre pela igreja e ele fica feliz, porque quando isso acontece, o sacrifício de Cristo é visto de melhor maneira, da melhor forma. A outra coisa, e aqui eu tenho que resumir, é claro, mas dos versos 25 ao 27, ele apresenta uma mensagem gloriosa, que a igreja de Jesus está anunciando algo que é glorioso. E ele vai dizer assim, essa mensagem ele anuncia porque Deus o chamou, foi a dispensação de Deus que o chamou. Portanto, a igreja de Jesus e o apóstolo Paulo, como o anunciador aqui, como um arauto, mas você e eu também, nós anunciamos porque nós fomos chamados, por causa de um chamado que é glorioso também. Imagine só, se você tiver a alegria de dar uma notícia maravilhosa, ou a honra. Alguns são honrados com fazer qualquer tipo de menção. Pense aí naquele que vai anunciar o início de um jogo, por exemplo, né?
Tem lá, às vezes, um jogo muito importante que vem lá um jogador famoso que já se aposentou para dar o pontapé inicial. E ele é honrado por causa disso, né? Ou mesmo quando você é honrado para ter que dar alguma notícia boa para alguém. Agora Paulo está dizendo, foi a dispensação da graça de Deus, foi a graça de Deus sobre mim, que me deu a alegria de anunciar este mistério. E aí ele vai dizer no verso 26, que essa mensagem gloriosa é um mistério que foi revelado. E é outro mistério aqui, tá? Se no verso 24 eu perguntei para você o que era cumprir as aflições de Cristo, eu pergunto agora, o que é esse mistério que esteve oculto desde todos os séculos? Deus fez mistério, irmãos. Mas sempre que aparece a palavra mistério no Novo Testamento, já é um mistério que foi revelado. Eu estava estudando em outra tradução e fala segredo. De fato, é um segredo, um mistério, mas já foi revelado. Sabe qual que é o mistério de Deus que foi revelado? Aquilo que nem os profetas conseguiam enxergar plenamente. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé e no final fala que eles enxergavam como sombras. Sabe o que é? É a própria pessoa de Cristo Jesus. Agora imagine todos os povos ao redor, eles não conseguiam perceber como Deus ia se revelar através de Jesus. Essa é a mensagem gloriosa, o quê? Que nós conhecemos a Jesus, que nós somos a igreja de Cristo. É por isso que a igreja de Cristo, ela não se fascina com nenhuma coisa deste mundo, sabe por quê? Porque ela está fascinada com Jesus. Que nenhuma pregação deste mundo rouba, né, amarra o coração da igreja. Aí a gente faz um parênteses aqui. Pera lá, mas às vezes a igreja é assaltada por várias demandas deste mundo. É verdade. Mas se nós estivermos olhando para Jesus, ouvindo essa mensagem gloriosa, comendo da palavra de Deus, será muito difícil. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, fuja das paixões da mocidade. E as paixões da mocidade ali não é só a parte sexual, não. São as coisas deste mundo, as vãs filosofias, as coisas que não têm sentido. Fuja, Timóteo, e você se apegue à fé, à piedade, ao amor. Porque quando você está olhando para Jesus, você percebe que essa mensagem de Jesus é gloriosa demais para você se apaixonar por outra coisa. Aí eu me lembro do Billy Graham, gosto muito de falar dele, um grande exemplo. Billy Graham já era famoso e perguntaram para ele assim: você não acha que você poderia ser um presidente dos Estados Unidos? E ele disse assim: eu sou um mensageiro, um arauto do Evangelho. Você acha que eu ia me diminuir a ser presidente dos Estados Unidos? É interessante isso, né? A audácia dele falar isso. Porque a mensagem gloriosa de Jesus está acima de todas as coisas. E essa mensagem também é um tesouro precioso. Olha o verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério revelado é Jesus, e é uma riqueza de glória, um tesouro precioso. É em Cristo Jesus que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É por isso que nós estudamos e voltamos a estudar sobre Jesus, e nunca se esgota. E nós sempre estamos olhando para Jesus, e existem coisas novas a conhecer dele. Mas é a mesma Bíblia. Há 2000 anos atrás já é a mesma Bíblia, é a mesma igreja, a mesma pregação. Eu fui pregar lá em Goiôerê, né? E eu fiz um cálculo lá, querendo introduzir o sermão. A igreja fez 62 anos, tem aí alguns anos a mais que a nossa. E eu fiz um cálculo de quantos domingos já haviam transcorrido em 62 anos. Sabe quantos? Mais de 3.200. Só de domingo à noite, que é certo que tem pregação, né? Agora você imagine que tem a pregação de manhã, a pregação na quinta-feira, já foram mais de 10.000 sermões naquela igreja. Nós aqui somos mais humildes, né? 36 anos, então quem sabe já foram mais de 5.000 sermões, muito provavelmente daí para mais, né? O que tem para se falar mais, gente? Já foi falar demais. Imagina quem está aqui desde o começo, né? Aqui o irmão Tanico, aqui, acho que o irmão Isaías já está há um bom tempo. Mas quem aqui é convertido há 50 anos ou há 60 anos,
já ouviu mais de 10 mil sermões. O que você tem para ouvir mais? Você tem para ouvir a única coisa que a igreja tem para falar. A única coisa, se eu ouvir um sermão, se eu ouvir 10 mil, é sobre o mesmo tema. Sabe o que é? Cristo Jesus. Ele será apresentado de diversas formas, na multiforme graça de Deus, mas sempre é Jesus. Por quê? Porque Ele é o mistério da glória de Deus revelado. É sobre isso que a igreja, é sobre esse Jesus que a igreja se sustenta. Ele fala, olha, essa é a esperança, qual? Cristo em vós, Cristo na igreja. É isso que nos dá esperança. Por que nós achamos que a igreja vai para frente? Por quê? O mundo tem pessoas, às vezes, muito mais capacitadas, às vezes tem mais dinheiro, às vezes tem um layout melhor, uma propaganda melhor, e a coisa lá no mundo morre e a igreja permanece. Não é por causa da igreja, irmãos, não é. É por causa do Cristo da igreja. O apóstolo Paulo faz aquela provocação maravilhosa aos coríntios, né? Os coríntios eram muito inchados, como ele mesmo diz, e no seu orgulho. Em 1 Coríntios 1, 25, Paulo fala assim: vejam aí entre vós, se tem muitos nobres, se tem muitos poderosos. Não, Deus escolheu as coisas fracas para desprezar as fortes, as loucas para desprezar as sábias. Sabe o que ele está falando? A grandeza não está em nós, a grandeza está em Cristo que reside na igreja, ou que está trabalhando na igreja. E por final, Paulo vai mostrar a profundidade da relação que tem entre Cristo e a igreja. No verso 28 ele fala, esse é o Cristo, né, que nós anunciamos, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Eu sei que esse verso pareceu muito repetitivo para você, né? Todo homem, como assim? Ele está falando de dimensões. Nós anunciamos a todas as pessoas, todos os homens, mas nós queremos, ao anunciar esse evangelho, que o homem inteiro, agora não está falando de extensão de pessoas, mas de profundidade do coração, que o homem inteiro, todo o homem, ou seja, toda a pessoa, seja amadurecida, nessa minha versão, tornado perfeito em Cristo Jesus. Essa é a profundidade da relação entre Cristo e a igreja, e entre o discípulo de Jesus e a igreja. Qual? Quando você ouve a mensagem, e essa mensagem que é anunciada a todos, Cristo começa a mudar você de maneira integral, total. É muito difícil a gente entender isso, tá, irmãos? Sabe por quê? Os teóricos ainda estão tentando entender quais são as partes que nós temos, quais são as dimensões que nós temos. Hoje em dia se pensa assim: o ser humano é bio, no sentido do seu corpo físico, psico, no sentido da mente, e sócio, das relações, e também espiritual, nós cremos, né, na parte da relação com Deus. Então, se nós podemos traduzir dessa maneira, que parece muito pequena ainda, é como se dissesse assim: quando Cristo vem até você, Ele transforma você de maneira integral, bio, psico, sócio e espiritualmente. Esse é o Evangelho. E a igreja de Cristo anuncia essa transformação, que não irá ocorrer totalmente aqui, só na glória, mas que já começa aqui. Essa é a profundidade da relação que nós temos com Jesus. Anunciamos para todo homem e para apresentar o homem inteiro, perfeito, amadurecido em Cristo Jesus. Essa é a igreja de Cristo. Qual? Aquela que está olhando para o seu Salvador e sabe que tem muito ainda a crescer. E esse é o discípulo de Jesus, aquele que olha para Jesus e sabe que ainda existem partes do seu ser a serem iluminados, a serem amadurecidos, a crescerem. Por quê? Porque Jesus é o padrão. Essa é a ideia. Anunciamos a Cristo para que todo homem seja amadurecido. Se Cristo é o padrão, eu ainda não cheguei lá. Eu termino relembrando para você que esse texto que começa nos sofrimentos, ele passa pela esperança da glória, que é Cristo Jesus, e termina nesse desejo, nesse anúncio de sermos amadurecidos de maneira integral. Como isso acontece, irmãos? Como tem sentido o sofrimento? Só em Cristo. Como temos esperança da glória? Em Cristo Jesus. Como seremos amadurecidos? À medida da estatura do homem perfeito, do varão perfeito. Sempre é sobre Jesus. Eu quero dizer para você que a sua história de vida não é sobre você, é sobre Jesus. Eu quero dizer para você que seus dons e seus talentos não é sobre você, é sobre Jesus.
A sua membresia na igreja, o seu serviço na igreja, não é sobre você, é sobre Jesus. A existência da Igreja Batista Alvorada não é sobre a Igreja Batista Alvorada, é sobre Jesus. Sabe por quê? Porque tudo é sobre Ele. Na igreja de Jesus é tudo sobre Ele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque de tempos em tempos nós podemos relembrar que a mensagem que anunciamos é Cristo em nós, esperança da glória. De tempos em tempos somos lembrados pela Tua palavra que mesmo os sofrimentos são o cumprimento do resto das suas aflições, de maneira testemunhal, para que o mundo veja, para que quem convive conosco perceba que o Senhor é glorioso e pelo Senhor vale a pena sofrer. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos ser lembrados que a mensagem do Evangelho nos transforma de maneira integral, transforma o nosso ser, os nossos relacionamentos, as nossas emoções, transforma a nossa esperança, o nosso jeito de estar na sociedade, o nosso modo de encarar o trabalho, porque a sua transformação acontece no nosso ser de modo total, e assim somos amadurecidos, olhando para Jesus. Obrigado, Pai, porque não é sobre mim, não é sobre ninguém aqui, a não ser sobre o Senhor. E isso não nos despreza, isso não nos diminui, mas isso nos dá um propósito eterno e nos dá um Senhor a amarmos eternamente. Obrigado, Senhor, porque tudo é sobre o Senhor e tudo aponta para Ti, Pai. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém.